Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender do horário que você vai estar assistindo aqui o nosso programa pela Via Interior. E hoje nós vamos conversar com o doutor Ricardo Barros, né? Um médico conceituado aqui na nossa região, grande cardiologista, de família tradicional de Bom Jardim, a família Barros, né? Não só ele, como o saudoso doutor Jorge Barros, outro irmão também, doutor Paulo, trabalha em Duas Barros, em Bom Jardim. Então nós vamos bater um papo com você sobre a sua trajetória, desde o início lá de garoto, como foi fazer faculdade, como viu o seu início com prazer. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui no consultório para a gente gravar esse programa e falar da vida da gente é sempre muito bom, né? Quando a gente tem o que falar. E principalmente quando a gente, por exemplo, eu estou há 40 anos exatos em Cantagalo, então eu lembro de ter chegado aqui no dia 10 de outubro de 1981 e cheguei no hospital, entrei com um carro naquele pequeno estacionamento que tinha, lembra? Você lembra, você é bem por trás do hospital, e falei com o Jorge, meu irmão, assim, Jorge, já estou liberado, já posso começar a trabalhar. Ele falou, preste atenção no seguinte, fica aqui no plantão que eu vou em casa almoçar. Isso era 2h30 da tarde, só voltou no dia seguinte. Foi a primeira coisa que o Jorge fez comigo, foi o seguinte, fica aqui no plantão um bocadinho, eu vou em casa almoçar. E eu fui para casa, porque era casado, já tinha filho, e eu nem casado ainda era naquela época. Então, você vê como é que o tempo passou, e você falou que a gente poderia falar um pouco do que aconteceu no passado. O tempo passou, me casei, tive minhas filhas aqui, se formaram aqui, estudaram aqui, foram para o Rio estudar quando tiveram que ir. E eu continuei remando minha vida aqui, tive algumas aventuras na política, no hospital, na minha vida pessoal. Então eu sempre acho que a gente tem o que falar. E eu estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem falar comigo. Eu me lembro quando vocês estavam para vir para Cantagalo, o doutor Jorge, que veio um pouquinho antes, né? Isso, veio 3 anos antes. 3 anos antes, que doutor Jorge, me parece, estava fazendo residência e o sindicato rural precisava de um médico de imediato, para trabalhar 3 vezes por semana. E o doutor Paulo, né, seu Paulo irmão, e Sérgio vieram aqui, ficaram cobrindo... Até o que o Jorge pudesse vir. Cobrindo essas 3 vezes por semana, segurando a vaga para poder o irmão terminar a residência e vir trabalhar aqui no Sindicato Rural. Foi uma marca. O tempo era interessante, né? A medicina que a gente fazia no passado, ela tinha um gostinho de aventura, né? Hoje, por exemplo, vocês admitem que eu e Mané Eugênio, que é o ultrassonografista aqui, nós trabalhamos 7 anos fazendo revezamento, sábado e domingo. Ele fazia um sábado e domingo e eu fazia o outro sábado e domingo. 7 anos sem cobrar um tostão do hospital. Quer dizer, você admite hoje um plantonista que não cobra do hospital? Não acontece. Não tem como. Isso não existe. Isso era porque a gente tinha uma certa ligação afetiva com o hospital. Quer dizer, então, muito do que se fez e que a gente conseguiu fazer pelo hospital, tinha essa ligação, essa coisa assim de, não, o importante é o hospital estar aberto, o importante é o hospital ter gente para atender. E naquela época dava você fazer 48 horas seguidas, hoje é impossível. Quer dizer, a situação foi se dramatizando e também a procura do hospital hoje, ela virou quase uma necessidade. Qualquer situação, as pessoas recorrem ao hospital. Então, é muita gente trabalhando, é muita gente necessitando do atendimento médico. Então, naquela época, foram 7 anos, eu lembro perfeitamente disso, eu fazia um sábado e domingo, Maria Eugênio outro sábado e domingo. Então, Natal, Ano Novo, não tinha essa conversa, não. Era a minha vez, eu tinha que estar lá. E o final do mês não era ressarcido financeiramente, não. Então, estou dizendo que isso aqui sem culpa, sem botar culpa em ninguém, não. Era o momento que a gente vivia em Cantagalo. Tá? O hospital era mais importante do que a classe médica. Hoje isso inverteu, né? O hospital hoje tem subvenções da prefeitura, de consultas particulares, de planos de saúde. Isso aumentou muito a demanda do hospital, que a gente até pode falar um bocadinho depois, se vocês quiserem. Sim, com certeza. Mas lembrando dessa época ainda, que o senhor entrou para trabalhar na prefeitura,
o nosso saudoso doutor Jorge era o secretário de saúde, foi implantado no município os SPAs, né? De 24 que era horas. o serviço de 24 horas em todos os distritos. Eu me lembro bem, quando você foi, acho que de imediato, você foi trabalhar no Paraíba, da plantão, 24 horas também. E lá houve uma interatividade com uma população muito grande. O doutor Ricardo, às quinta-feira à tarde, batia pelada com o time do Paraíba, com a molecada. À noite botava uma mesinha em frente ao posto de saúde, né? Porque aguardando. Jogava sueca. Então fala um pouquinho dessa época aí. Cara, foi assim um momento muito legal da minha vida. Eu fui. Na verdade, Tião, aquilo ali foi um pouco de castigo, né? As pessoas dão os castigos que a gente adora, né? Nós tivemos contra a candidatura do Nilo Gozo. E quando o Nilo ganhou, ele colocou o Zé Francisco como secretário de saúde, lembra disso? E o Zé pegou quem não tinha votado no Nilo e transferiu para o Paraíba. Só que eu adorei ir para o Paraíba. Na verdade, foi até um prêmio que ele me deu. Eu saí daqui, passava a visita, a Kombi me levava. Uma vez era o Tulô, outra vez era o seu Dáugio, que faleceu agora recentemente. Então, toda semana eu tinha um negócio para fazer. Então eu ia lá, chegava, atendia todos que estavam lá. 4 horas da tarde eu botava meu short, tirava a camisa, ia para o campo atrás ali, jogava minha peladinha com o pessoal, ria, brincava, me divertia. Saía lá, tomava banho, atendia outra leva de pessoas que estavam lá no pronto-socorro me esperando. E depois de tarde, quando eu acabava de jantar lá na Dona Manuela, eu ia para a rua ali, tinha uma mesinha, jogava o filho da Dona Manuela, como é que chama ele? O Zé Haroldo, Aparecido Ademir. Tinha uma galera grande ali. A gente jogava até 11 horas. Aí eu ia dormir, no dia seguinte, 7h30, levantava. Se tivesse alguma coisa, atendia. Se não tivesse, você vinha para Cantagalo feliz da vida. Aquilo não me transformou muito pelo contrário. Criei um laço com o Paraíba muito grande, que eu adoro. É o lugar dos distritos de Cantagalo é o que eu tenho assim, uma relação maior. Porque eu trabalhei lá, o quê? Um ano e pouco. E foi maravilhoso. Trabalhava eu, Crispim e Jorge. Aí depois o doutor André Dentista, foi trabalhar lá também, criou então, um vínculo muito grande. Mas o início foi fruto de uma rusga política. Mas até isso a gente tinha em Cantagalo. Isso acabou. Né? É outro assunto que a gente pode tocar mais tarde. Quer dizer, o Cantagalo perdeu um certo ardor pela política. E a gente ficou sendo manipulado ou sendo dono de um município de um dono só. Isso é muito ruim para a gente. Acho que a renovação, não quero mais saber de política, não tenho nenhuma intenção política, mas tenho uma intenção de criticar quando eu vejo que está errado. Tá? Então, acho que a política que vai vir aí, daqui a 2 anos, 3 anos, ela tem a obrigação de renovar. Nós, urgentemente, temos que renovar. Cantagalo parou no tempo. Se a gente comparar o que nós temos em Cantagalo com o que temos em Cordeiro, Bom Jardim, Cantagalo perdeu população, perdeu capacidade de investimento, perdeu um monte de coisinhas que a gente podia ter tido ou ter recuperado ao longo do tempo se a gente não tivesse sagrado no tempo, política e individualmente. Mas nessa próxima eleição aí para prefeito, com certeza vai entrar alguém novo, porque... Porque já não pode mais. O atual prefeito Gugu não pode ser candidato. Se pudesse, ele ia então também. Só para ganhar. Ele não quer governar, ele quer ganhar. Ele só governa, ele só ganha. Ele só ganha, eu ganhei a política. E daí? Vai vir com alguns candidatos novos, talvez com novas eleições. Talvez venha aí a Manuela do lado dele, né? Que é uma pena, a Manuela não podia ter. Tomara que ela não tenha esse pensamento dele, assim, meio paradão, meio. Um jeito de. É uma menina que trabalha muito. Ela é muito trabalhadora, né? Ele tem um perfil de coronel. E eu acho que o coronelismo já acabou há muito tempo. Desculpa ter entrado nessa vibe mas política. Isso é salutar isso aí. Eu acho que a gente tem que falar o que a gente pensa e eu não me furto a falar do que eu penso. E fala então um pouquinho daquele período que você foi vereador por 2 mandatos, aí? 3 mandatos. A intenção minha, como sempre, Tião, foi fazer política para grupos. Né? Eu queria. A gente tinha um grupo político forte. O Jorge foi secretário de saúde durante muito tempo e fez um belo trabalho na saúde. E a gente, com esse trabalho que nós fizemos, isso nos deu o direito de sonhar politicamente. E a minha candidatura foi nesse espaço, nesse caminho. E eu fui muito feliz na minha primeira eleição. Eu tive
600 votos, foi o vereador mais votado. Uma eleição muito dura entre Geraldo e o Wilder. O Geraldo ganhou a eleição por 320 votos. Todo mundo que viveu essa época se lembra. E o vice do Geraldo era o Tatico. E a gente, o primeiro mandato foi assim, um mandato muito rico. A Câmara renovou muito. Tinha o João Muso, tinha o Júlio, o Toninho, tinham assim, 4, 6, o Jorge Fara, que já entrou nessa fase, o de Boa Sorte, O seu Antônio? Não, Antônio Geraldo entrou no segundo mandato. Foi no segundo mandato. Benedito Seabra. Benedito Seabra. Tinha Ademir entrou nesse Ademir Mulim também entrou no primeiro mandato. Então tinha uns Jorge Almeida, me parece, não? Jorge Almeida e acho que Evaldo Barros. O senhor Evaldo não entrou no primeiro, entrou no segundo mandato. Sei que o João Muso ficou como presidente da Câmara e foi um mandato muito assim, muito... Fizemos a Constituição de Cantagalo, a Lei Orgânica, trabalhamos muito o tempo todo, muito trabalho, para que a gente pudesse dar respaldo para a cidade. Lembro-me que o primeiro mandato passou assim, rápido. O segundo mandato eu já não tinha mais a intenção de concorrer a vereador. Aí ficou numa disputa entre quem vai ser vice, quem não vai ser vice, e em cima da hora a gente teve a candidatura nossa preterida, eu acabei entrando como candidato a vereador, me elegi mais uma vez. E a terceira vez foi quase um suplício, porque eu já estava assim, sem mais aquela coisa do amor que eu tinha pelas primeiras 2 vezes que eu fui vereador. Completei o terceiro mandato de uma maneira assim, muito digna. Eu não andei em carro público, eu não solicitei verba pública para nada que pudesse me comprometer. Tentei fazer a coisa de um jeito bom, um jeito que eu acho honesto, sério. E assim que acabou o mandato eu saí. Mas só que coincidentemente, foi o ano que o Jorge se candidatou a prefeito de Cantagalo. Então, eu saí da política, mas entrei na coordenação da política dele. E aí que a gente viu que a cidade, apesar de nos absorver como médico, ela não nos absorveria como prefeito, como político. Quer dizer, naquele momento a gente percebeu que uma coisa era a gente estar aqui na prefeitura ou no consultório trabalhando, mas como político a cidade ainda tinha certas preferências. Então, houve uma polarização entre Geraldo e o Wilder e o Geraldo ganhou essa eleição por poucos votos também. E a gente 26, 9 votos, né? Eu não sei como foi, não lembro mais. Votos, então, o Geraldo ganhou essa eleição e eu, graças a Deus, pude sair da política e passei a fazer minha história de novo como médico, que eu acho até que eu não deveria ter abandonado aqueles 12 anos, mas eu consegui, de certa forma, manter o meu trabalho no hospital. Meu consultório ficou muito prejudicado nessa época. Vocês sabem que o povo ele confunde um bocadinho a sua presença na rua, no consultório, em casa. Como político. Como político, ele invade o seu... Mas essa é culpa nossa mesmo. Eu acho que o povo não faz nada que ele não possa fazer, desde que ele se acostume a fazer. Então, nós mesmo, políticos, é que damos as aberturas para que eles façam ou cometam essas determinadas situações. Invade a intimidade do político, né? Que não tem nada a ver com uma... Frequentemente, você estava almoçando, tinha um cara batendo na tua porta porque ele queria uma coisa que não era para ser na minha casa, era para ser lá na Câmara. Né? Mas aconteceu muitas vezes, com todo mundo, não foi só comigo, porque a gente também permitia que isso acontecesse. Tá? Mas acabou, está tudo bem. Hoje a relação que eu tenho com a política é uma relação de fidelidade. Eu gosto da política, embora eu acho que no Brasil a política tomou um caminho assim, um pouco fora daquilo que eu imaginava. Radicalizou-se hoje, né? Hoje, essa polarização esquerda-direita. Isso não é esquerda ou direita. Isso são dois nomes. Se você falar que a esquerda politicamente está perdendo a eleição, não foi a esquerda que perdeu a eleição. Foi o Lula que perdeu a eleição. Exatamente. E aí a gente tem que fazer como diz o Dorico, o patrasmente, né? Ver o que esse cara fez no último mandato dele. Como é que ele governou o país? Com que interesse eles governaram o país? Aí entra um cara de direita, ultradireita, um coronel, sei lá, um capitão,
e consegue levar uma eleição a despeito de todas as forças ativas do Brasil estarem a favor, contra ele. Então, você vê como o povo estava assim, meio que magoado com o que aconteceu com a esquerda. Então, a esquerda que eu votei, que eu sempre fiz. Militou nela, né? Militei. Pô, não é essa que o Lula fez, não é essa que o PT nos trouxe à tona, né? Eu não acho que a política tem que... Você pode usar da política para se completar. Você tem que usar a política para fazer com que as pessoas se deem bem. Isso não aconteceu com o PT. O PT fingiu que trabalhou para o povo e não trabalhou. Por isso que o Bolsonaro chegou e ganhou a política. Ele teve muito menos mérito que os deméritos do PT. Na verdade, quem perdeu a política foi o PT ao longo desses anos todos fazendo um monte de negociato, um monte de conversas fiadas e de roubos gigantescos. Então acabou. O cara chegou, ó, eu sou o mais honesto, eu sou isso, eu sou aquilo. A população falou e votou nele. Quer dizer, a gente não sabe nem se é ou não, mas a gente pelo menos parou de ver roubo, né? Parou de ver escândalo. Você não vê, antigamente era toda semana coroa Bastel, não sei o que, isso e aquilo. Pelo menos eles tentam fazer, mas pelo menos até agora eu não vi nenhuma situação dessa escandalosa. Então, tem lá os problemas da família, que eu acho que a família interfere muito no governo dele. A própria, maneira com que ele governa, um jeito assim meio militar de ser, né? Aquela pessoa assim meio que se impõe em vez de conversar, dialogar. Mas é o que nos reservou para essa hora. Acho que a política do ano que vem, ou daqui a 2 anos, acho que é o ano que vem, né? Tinha que ser uma política com uma renovação. Mas você não vê no meio entre a direita, entre aspas, Bolsonaro, e a esquerda, entre aspas, Lula, você não vê um caminho, uma pessoa centrada, uma pessoa do bem. Você não acha uma terceira via? Não, e você não acha ninguém que se sobressaia. Você não vê no horizonte político do Brasil ninguém que tenha o perfil que a gente precisa ter. Um estatista, um cara que possa nos conduzir a um lugar melhor, seguro, mais seguro, para parar com essa besteira de o povo está armado, um contra o outro. Né? E hoje Isso nós muito temos ruim. aí o ex-juiz Sérgio Moro, nós temos aí uma deputada, uma senadora do MDB que lançou a candidatura ontem, nós temos aí o Ciro Gomes, temos aí o ex-ministro da Saúde, são os candidatos, né? Mas vamos falar do nosso ex-ministro de São Paulo, lá, da o governador de Justiça, São Paulo. o governador de São Paulo. Vamos falar do ex-ministro. Né? O ex-ministro perdeu o bonde da história, né, cara? Ele tinha uma carreira solidificada, era só dar um passo atrás, olha, eu não quero ser ministro. Eu vou manter minha posição de juiz, de independente, concluir as votações que hoje estão sendo todas elas anuladas, né? O Lula virou santo, né? O Lula hoje já tem todos aqueles processos que foram feitos na vara de Curitiba já estão sendo anulados. Então, será que ele fez alguma coisa que pudesse provar que as pessoas estavam erradas ou foi só uma perseguição política? Até isso ele deixou numa lacuna. Então, eu teria tido uma paciência em vez de entrar no Ministério da Justiça. Quer dizer, ele se perdeu, eu acho que o Moro perdeu um pouco do bonde da história. O governador de São Paulo, ele tem um foro em São Paulo, ele não tem foro no resto do Brasil. Você não ganha uma política no Brasil se você não tiver um respaldo fora do município, do estado que você governa. E ele só tem o respaldo do estado O de São Ciro Paulo. Gomes é um fenômeno nordestino, também não tem respaldo aqui no Sul e no Centro-Oeste. Essa menina, essa deputada do PMDB, a gente não viu ainda nenhuma ação que ela pudesse nos comover, tentar com que a gente fosse votar nela. E quem mais você falou? Tem outros candidatos de outros partidos aí, né? Temos empresários aí, mas são disputar candidatos... 1%, 2% dos votos. Né? A eleição ainda é hoje entre o Bolsonaro e o PT. Lula. Vai ser a visão que nós temos hoje é essa aí, não tem? Vamos imaginar aqui, fazer um pensamentozinho aqui. Você imagina ter que voltar a ser comandado por Lula. Você imagina o retrocesso que a gente vai ter. Porque olha só, o Lula, ele não é uma pessoa inocente, ele não é aquele cara que a gente achou que fosse um militante, que fosse para as ruas, defender o povo. Não.
Ele milita em favor próprio. É o cara que ficou rico. Eu pego aqui para você o seguinte, eu tenho 40 anos de formado e trabalhei a minha vida toda como médico, ganho bem e não tenho um vigésimo do que o Lula tem. O cara ganhou como presidente 8 anos, 20 mil, vamos botar que seja 20 mil. Não dá para ninguém ser rico gastando, fazendo. Não, é porque a política dá o direito de você começar a fazer coisas, negociar. Ele fazia, como presidente do PT, vendia para plateias que a gente até hoje não sabe de quantas pessoas, vendia palestras. E cada palestra, 300, 400 mil reais. Quem assistia essas palestras? Então, aqui realmente... Quer dizer, o dinheiro e a potência financeira que o PT tem hoje ainda foi armazenada no governo, nos 14 anos de governo do PT. 12 da Dilma, 4 da Dilma, 8 do Lula e mais 2 da Dilma com 14 anos de poder. Tá? A Dilma, por exemplo, a gente elegeu a Dilma, meu Deus do céu, ela não tinha história para ser presidente do Brasil, não tinha recursos pessoais, nem mentais para ser presidente do Brasil. A gente nos foi colocado garganta abaixo a candidatura da Dilma. E a gente votou, a gente elegeu. Foi um negócio assim, um momento do Brasil terrível.